nosso tema de hoje é gastrosquise, apresentação por doutora Jéssica Soares, que é a nossa NR5, e os comentários serão por doutora Célia Brito, nossa convidada de hoje, que é coordenadora do Serviço de Cirurgia Pediátrica da Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Neto, nossa maior referência em cirurgia pediátrica neonatal aqui na Bahia. Jéssica, pode começar. Vamos lá, vou começar aqui então. A gastrosquise, né, ela é definida como um defeito congênito da parede abdominal que ocorre mais ou menos em torno da 11ª semana de vida, que é quando a parede abdominal está se fechando. Então, quando não ocorre o fechamento correto dessa parede abdominal, os órgãos ficam exteriorizados, e isso ocorre geralmente à direita do cordão umbilical e leva o nome de gastrosquise, certo? Isso vai gerar o contato dessas alças intestinais que estão para fora, né, do abdômen da criança, com contato com o líquido amniótico, que vai fazer uma inflamação nas alças intestinais, que a gente chama de serosite. Além disso, por conta dessa inflamação, essa alça vai ser uma alça espessada, com edema, dilatada, e isso vai gerar uma desmotilidade e um ilho paralítico prolongado nesses bebês. A gastrosquise, ela ocorre mais ou menos de 1 para cada 4.000 nascidos vivos e tem uma grande associação com gestantes jovens, então gestantes adolescentes têm um risco aumentado de terem fetos com gastrosquise. Essas crianças também são crianças que 50% delas vão ter restrição de crescimento intrauterino, 28% têm associação com a prematuridade. Existem outras associações, né, como criptorquidia, enterocolite pós-redução, né, da gastrosquise, mas a malformação congênita mais associada com a gastrosquise é a atresia intestinal. Então, a gente também tem que sempre lembrar isso, para procurar e ficar atento nesses pacientes com gastrosquise. Em relação à etiologia, lá em 1975, foi descrito a teoria de que a gastrosquise se devia a uma rotura da membrana amniótica na base do cordão da geleia de Wharton. Em 1980, já se esqueceu essa teoria e se aventou que a gastrosquise acontecia por uma atrofia prematura da veia umbilical direita. 3 anos depois, a teoria mais prevalente era de que era de uma rotura da artéria onculomesentérica direita, mas posteriormente, né, que é a teoria mais atual, em 2007, depois de um conhecimento melhor, né, sobre a biologia molecular, celular, é que se identificou que ocorre por conta de uma quebra da remodelação vascular, que é responsável pela angiogênese, apoptose e migração celular. Então, é um erro de sinalização entre o ectoderma e o mesoderma, né? A pele do feto que está se formando, ela vem do ectoderma, né? Lembrando lá da embriologia, e a parte da musculatura e do tecido celular subcutâneo, ela vem do mesoderma. Mas os vasos que vão nutrir o ectoderma, eles vêm do mesoderma. E para que esse mesoderma, né, desenvolva esses vasos, isso depende de fatores que têm seus receptores, como a gente tem aqui na imagem, né, receptores que são receptores de crescimento desses vasos, né, receptores de crescimento vascular. Então, se existir alguma coisa que bloqueie esse crescimento vascular, a gente vai ter uma malformação, uma não formação desses vasos que vão para o ectoderma, e como não vai chegar vaso para nutrir essa pele pode não fechar, certo? E é por isso que a gente tem um defeito da parede abdominal. E aqui é importante nessa imagenzinha ressaltar que, por exemplo, o fumo, né, de tabaco, então, tem associação com a gastrosquise justamente por bloquear esses receptores de fator de crescimento vascular, certo? Em relação à prevalência da gastrosquise, ela vinha crescendo, né, nos últimos anos, até ali em torno de 2008, 2009. Diferente da oncolocelia, que vinha se mantendo estável, a gastrosquise vinha crescendo bastante. E de 2010, mais ou menos, para cá, ela começou a reduzir um pouco e vem um pouco estagnada, mas ainda tem uma prevalência maior do que a prevalência de oncolocelia nessas crianças. Em relação aos fatores de risco, como eu falei, né, um dos principais são mães adolescentes, né, muito jovens, às vezes a gente pega mães de 13, 14 anos de idade, o uso do tabaco, álcool e outras drogas, como eu mostrei, né, que interferem na biologia molecular e celular nessa formação uterina, intrauterina,
A baixa condição socioeconômica e educacional, né, que também é um problema, o acompanhamento pré-natal inadequado, a desnutrição materna, não só desnutrição, como a mal alimentação, né, existem estudos associando gestantes que tinham uma alimentação muito com um teor de gordura muito alto e um teor proteico de alguns aminoácidos muito baixo, e houve associação com gastrosquise nos fetos dessas mães. E isso aqui é um estudo que traz sobre fatores de riscos, né, associados, fatores de risco maternos associados com gastrosquise, que mostrou, um estudo de 2020, que mostrou uma associação principalmente da nuliparidade e do fumo com a gastrosquise. Antigamente tinham estudos anteriores que falavam muito também sobre abortos prévios ter essa associação, mas nesse estudo mais recente de 2020, a associação que foi estatisticamente significante foi mais a nuliparidade e o fumo. Em relação ao prognóstico da gastrosquise, varia muito, né, em cada região. Eu vi alguns artigos, assim, vi um artigo, mas era mais antigo, de Recife, que falava até de 50% de sobrevida só, né, de 50% de mortalidade. Esse estudo aqui, primeiro, de cima, foi um estudo multicêntrico feito em 3 hospitais grandes de São Paulo, em 2011, que mostrou uma sobrevida de 85%. Esse aqui de baixo, de 2016, mostrou de 75%, mas foi de um único centro terciário de São Paulo. Então, é muito variável a depender da região, e a gente tem estudos de fora, né, dos Estados Unidos, mostrando uma sobrevida de até 90%. Então, a gente ainda tem algumas coisas para ajustar em relação a protocolos e tudo mais para conseguir melhorar esse prognóstico, mas é uma doença que tem um risco de uma mortalidade grande. Esse estudo daqui foi um estudo que comparou a gastrosquise, o tratamento de gastrosquise e os resultados desse tratamento durante 25 anos. Então, foram pacientes desde 1989 até 2013, e em 2002 eles introduziram um protocolo que falava sobre o diagnóstico pré-natal precoce, né? O momento do parto, a nutrição, o momento de introduzir a nutrição, quais eram a cirurgia, quando indicar o reparo primário, quando fazer um reparo estagiado, e depois dessa aplicação do protocolo que foi feito em 2002, foi visto que os pacientes que foram de 2002 até 2013, né, depois da aplicação do protocolo, tiveram uma maior prevenção de choque séptico, a diminuição dos distúrbios eletrolíticos, diminuição do tempo de ventilação mecânica, introdução alimentar mais precoce e diminuição, inclusive, da mortalidade, mesmo tendo gastrosquises mais complexas até nesse tempo mais recente. Então, isso fala também um pouco sobre a importância desses protocolos para poder melhorar a sobrevida desses pacientes. Em relação à fisiopatologia, ocorre, né, toda a fisiopatologia basicamente por conta da exposição das alças intestinais ao líquido amniótico, que, como eu falei, vai gerar esse espessamento da parede por conta da inflamação, um encurtamento do intestino. O retorno para a motilidade intestinal normal é um retorno prolongado, não só por conta da lesão dessas camadas musculares e da parede intestinal por conta da exposição, mas também por uma presença de imaturidade dos plexos mentéricos que já foi verificado nos intestinos desses bebês. Além disso, também tem uma dificuldade maior de absorção desses nutrientes. Em relação ao diagnóstico pré-natal, é importante que seja feito o diagnóstico pré-natal para a gente conseguir ter uma programação de abordagem dessa criança. Então, isso muda muito o prognóstico lá na frente, né? A gente ter tudo preparado, ter um cirurgião pediátrico avisado em sala, ter um momento do parto adequado, ter um estudo prévio ultrassonográfico para ter uma noção se existe ou não algum preditor de complexidade. Então, é muito importante que a gente consiga fazer esse diagnóstico pré-natal. Outra coisa, além do ultrassom, que pode ajudar é a elevação dos níveis de alfa-fetoproteína que estão elevados nessas mães com gastrosquise, com fetos com gastrosquise. Então, no ultrassom, é possível visualizar a gastrosquise a partir da 13ª semana, mas a confirmação é geralmente a partir da 20ª semana. A gente pode ver se esse feto tem um crescimento intrauterino restrito, a quantidade de alças que estão expostas, se tem presença de outros órgãos expostos também, como bexiga, fígado, estômago.
se tem espessamento de alça maior que 50 milímetros, dilatação da alça maior que 22 milímetros, se tem presença de polidâmino, isso tudo são fatores de pior prognóstico, certo? Isso aqui é só uma imagem de ultrassom ao lado direito mostrando um feto com gastrosquise com as alças para fora da parede abdominal, certo? Aqui seria a parede abdominal, aqui a região do defeito e as alças. E aqui é um ultrassom em 3D. Então, como eu falei, é importante, né, para a programação e diminui muito a mortalidade. Não existe um marcador ecográfico confiável que defina o prognóstico. Então, assim, não existe uma coisa específica, uma comparação do tamanho de alça com o tamanho da circunferência abdominal ou algo que defina qual vai ser o prognóstico daquela criança. Mas existem estudos, como esse daqui, que fala de fatores de riscos pré-natais que influenciam no prognóstico futuro dessa criança. Então, a gente já sabe que quando tem associação com polidrâmino ou dilatação de alças intraabdominais, com presença de atresia, né, a chance da presença de atresia é maior, então aumenta a gravidade dessas crianças. E quando existe associação de dilatação gástrica, e que existe associação também de dilatação gástrica com a morte neonatal. Então, isso já são coisas que a gente acende o alerta, até para conversar com essa mãe do que é esperado e explicar para ela, né, como é que vai ser depois que essa criança nascer, os riscos que existem, né? Outra coisa que a gente vê no ultrassom é o índice de redutibilidade, que é a avaliação da possibilidade de redução primária das alças. Esse índice de redutibilidade fala sobre o diâmetro da alça intestinal, o orifício da saída dessas alças, né, junto com o cordão umbilical, e a espessura dessas alças. Então, o loop é o maior diâmetro da alça intestinal, então a gente vai pegar a alça intestinal mais dilatada que tiver e vai medir esse diâmetro. O hole, né, é do orifício, incluindo a saída do cordão, então a gente mede não só as alças que estão saindo, mas também o cordão, é esse diâmetro daqui. Vocês conseguem ver minha seta aí, né? Sim. E o thickness, que é o T, é a espessura da maior alça, que a gente vai medir a parede dessa alça. Então, a gente vai fazer essa conta daqui, que na verdade o ultrassonografista que faz, né, já manda pra gente lá o resultado, e vai dizer qual é o IR desse paciente. Quando é menor ou igual a 1,5, é sugerido uma redução primária segura, né, de 1,5 a 2,5, uma possível redução primária, maior ou igual a 2,5, uma redução primária improvável. Isso é operador dependente, né? Então, obviamente, nem sempre a gente consegue ter isso fidedigno. Na verdade, a gente acaba, na maioria das vezes, nem sendo tão fidedigno assim, né? Às vezes a gente tem um IR que é baixo, na hora que vai ver na sala pode ser um pouco maior do que a gente esperava e ter dificuldade nessa redução. Mas é algo para prever a possibilidade de redução dessas alças em um primeiro tempo. Em relação à classificação da gastrosquise, ela é separada entre simples e complexa, em que simples são todas que não tenham presença de atresia, estenose, isquemia, necrose ou perfuração. A complexa, graças a Deus, né, representa mais ou menos só 10% das gastrosquises, mas pode acontecer, né, como a gente vê aqui um quadro de necrose, esse daqui, um bebê que já nasceu ostomizado, né, com perfuração. E as simples, a gente pode ver aqui, esse bebê aqui da esquerda, que tem pouca serosite, né? Mas, por exemplo, esse bebê aqui da direita, que é classificado como simples, tem uma serosite importante. Esse estudo daqui foi um estudo da Johns Hopkins que mostrou, que fez uma estratificação de risco de 4.000 pacientes e que mostrou que, desse estudo, 10% eram gastrosquises complexas e esses pacientes com gastrosquise complexa tiveram uma mortalidade 8 vezes maior. Então, assim, apesar de a gente ver também essa gastrosquise, né, como eu falei, simples, tem atresia, sem estenose, isquemia e tudo mais, a gente não considerava antes essa presença de serosite, né, não se considera até hoje, né, para essa diferença entre simples e complexa. E foi com base nisso que esse estudo veio para poder, em 2017, fazer um novo prognóstico, tentar instituir esse novo prognóstico, score prognóstico de gastrosquise, né, incluindo a presença ou não de serosite. Porque esses pacientes com a serosite maior também têm uma maior mortalidade, né? Então, ele colocou sem presença de serosite 0, moderada 1 e grave 4,
a presença de atresia intestinal suspeita 1, presente 2, perfuração intestinal se presente 2 pontos e necrose intestinal se presente 4 pontos. E a partir disso aí, a gente faz o cálculo de 0 a 1 tem um melhor prognóstico, maior ou igual a 2 já tem uma maior mortalidade. E a gente viu que, por esse estudo, foi visto que se for maior que 4, já existia 16% de risco de mortalidade, e menor que 4 tem 96% de sobrevivência. Então, é realmente, se a gente pegar aqui só uma serosite muito grave, já entraria numa escala de complexidade de aumento de risco de mortalidade muito grande, mesmo não sendo uma gastrosquise complexa. Isso daqui é para poder a gente, continuando falando sobre a classificação, né, falar um pouco da gastrosquise fechada, que é conhecida como closing gastroschisis, né, que é uma forma rara de apresentação, e ela se caracteriza por um orifício muito apertado, um orifício estreito na parede abdominal, por onde sai a alça intestinal. E à medida que esse feto ele vai crescendo durante o crescimento intrauterino dele, esse anel ele vai ainda diminuindo e progressivamente vai apertando essas alças que estão externas, né? E com isso pode gerar isquemia acentuada, necrose, e tem grande associação com atresia e estenose também. Então, esse estudo aqui, ele foi feito com a intenção de classificar a closing gastroschisis em 4 tipos. Tipo A, que é isquemia no anel sem atresia, que está presente em 15% dos pacientes. O tipo B, quando se tem uma massa intestinal isquêmica com atresia, 51% dos pacientes. Tipo C, quando a alça intestinal que está para fora já é visivelmente não viável, que acomete 26%, né, dos pacientes. E o tipo D é quando você tem um anel completamente fechado, que ocorre em 8% dos pacientes. Esse estudo, ele traz também a importância de que quando a gente classifica dessa forma e que existe alguma alça que ainda seja viável, ele indica que seja feita a redução e uma reavaliação posterior, não necessariamente já seja feita a ressecção como antigamente se falava. Isso aqui é uma imagem só para ilustrar uma closing gastroschisis com a esterilização de uma atresia intestinal já isquêmica, né, necrótica. Bom, em relação aos cuidados pré-natais, a gente sabe que quanto mais tempo o bebê permanece dentro da barriga, maior exposição as alças vão ter ao líquido amniótico. Então, a partir disso, foram feitos vários estudos para se identificar qual seria o melhor momento para induzir o parto. Então, o pensamento anterior se quanto mais exposição eu tenho, eu vou ter ao líquido amniótico, eu vou ter fetos menores, vou ter intestino mais pesado, plexo entérico imaturo, maior inflamação intestinal. Então, eu vou antecipar o parto desses pacientes a partir do momento que eu não tenha tanta inflamação intestinal para eu ter menos complicação depois que a criança nascer. Então, esse estudo aqui de 2008, ele achou que o mais indicado era assim, induzir o parto antes das 35 semanas. Esse estudo aqui também, em 2008, orientava, né, esse parto antes das 36 semanas, mas hoje em dia a gente sabe que existem muitos malefícios associados com a prematuridade, né? Então existe uma mortalidade aumentada só por conta da prematuridade. E esse estudo mais recente, ele trouxe que esse tempo entre 34 e 37 semanas não existia uma piora significativa da inflamação e esse edema e essa repercussão toda que a exposição ao líquido amniótico causa. Então, ele chegou a um consenso de que, mais ou menos por volta de 37 semanas, não existiria tanto esse sofrimento da alça e você também não teria problema de ser um feto tão prematuro. Então, ele chegou à conclusão de que essas crianças que as mães tiveram parto com 37 semanas, as crianças tiveram um tempo de alimentação enteral completa menor, um tempo de internamento menor, e não tiveram os malefícios associados à prematuridade, quanto comparados com menos de 34 semanas.
Então, esse acompanhamento ele tem que ser feito com a equipe de medicina fetal para fazer a avaliação criteriosa quanto ao melhor momento para indicar a indução do parto. Não tem benefício para indicação de parto pré-termo, então, né, por conta da prematuridade, como eu falei. Já existe associação de piora de morbidade com fetos recém-nascidos com peso menor que 2 quilos, mas também deve-se evitar a indução tardia por conta da maior exposição das alças do líquido amniótico e maior desmotilidade. Então, a indução, hoje, o consenso maior é que seja realizada a partir da 30ª semana e o parto pode ser normal ou cesárea. Acaba, na maioria das vezes, sendo cesárea por uma questão de programação, né? Aí está a importância do pré-natal adequado e do ultrassom pré-natal e tudo mais, né? A gente ter esse diagnóstico para a gente conseguir preparar tudo para receber, tanto fazer a indução do parto no momento adequado, quanto para a gente estar preparado para receber essa criança. Então, tem que ter um cirurgião pediátrico na sala, obstetra, o material tem que estar todo pronto, separado, para poder a gente fazer essa indução por volta da 37ª semana. Então, ao nascimento, né, os cuidados perinatais. Esse bebê precisa ter assistência do ponto de vista respiratório, com reanimação se necessário, cuidado com a manipulação das alças expostas para evitar torção ou ruptura. A proteção das vísceras herniadas pode ser feita, né, com saco plástico estéreo ou compressa estéreo aquecida com solução fisiológica morna, para evitar hipotermia. Tem que ser feita a descompressão gástrica também, com sonda orogástrica, por conta do ilho intestinal associado e evitar broncoaspiração. O transporte tem que ser feito de forma segura, né, para uma unidade de neonatologia, uma unidade intensiva, de terapia intensiva. Deve ser feito um acesso central para NPT. Esse acesso pode ser periférico central de inserção periférica, ou acesso central mesmo, né, ou PIC ou central mesmo, porque é uma criança que vai ter um ilho já esperado de mais ou menos 2 a 4 semanas, então ele vai precisar usar NPT por um tempo. Essa criança também vai precisar de muita hidratação por conta das perdas, né, que tem pela alça, uso de antibiótico, correção de distúrbio hidroeletrolítico. E a depender do que seja realizado ali, se for conseguido fazer um fechamento primário muito tenso, ou se colocou o silo, mas ainda assim, com o tempo, está ficando mais tenso, existe a indicação de fazer um controle da pressão intraabdominal através da pressão intravesical, com a passagem de um cateter intravesical, e medir para manter essa pressão intravesical abaixo de 15 milímetros de mercúrio. Isso para prevenção de síndrome compartimental abdominal, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Em relação ao tratamento, né, a gente tem três opções, basicamente o fechamento primário, no momento que a criança nasce, ou o fechamento estadiado. O fechamento primário é o preferível, né, mas infelizmente a gente não consegue fazer sempre. A gente só consegue fazer quando é uma gastrosquise simples, com um grau de serosite pequeno, em que a gente consegue reduzir todas as alças sem fazer tensão importante ali na parede abdominal, justamente para evitar a hipertensão intraabdominal, né, a síndrome compartimental. E esse fechamento primário ele pode ser feito ou com sutura da aponeurose pele mesmo, ou pela técnica sutureless, que é com curativo de hidrocoloide, ou seja, não é nada suturado, é apenas feito um curativo que faz uma tensão, fazendo com que aquela região feche por segunda intenção. Existem já estudos mostrando essa técnica com curativo, mostrando bons resultados, né, da técnica com curativo, inclusive bons resultados estéticos, porque uma grande queixa desses meninos quando se tornam adolescentes é a falta do umbigo, né, muitas vezes. E tem bons resultados estéticos, só precisa ter um pouco de cuidado maior por parte do pessoal da UTI, neonatologia, porque como nos primeiros dias, né, se abrir esse curativo e tudo mais, precisa ter centro cirúrgico disponível, enfim, ter cuidado com o manuseio dessa criança. O fechamento estadiado é com a aplicação do silo ao nascimento. Existem vários tipos de silo, né? Tem gente que faz com bolsa de hemoderivado, bolsa de soro fisiológico. Por um tempo foi feito com camisinha feminina, inclusive. Mas já tem estudo comprovando a superioridade do silo SLS, né? Que é o Spring Loaded Silo. Que é esse silo que a gente vai, aos poucos, rodando ele e diminuindo essa quantidade de alça que está esterilizada e colocando para dentro da barriga. Esse silo, a gente não precisa suturar ele na poneurose, como eram os outros, quando era feito com bolsa. Então, esse silo é um anel de silicone que se coloca e
não precisa nem dar ponto na poneurose, né? E aí você vai fazendo a redução diária, todo dia, amarrando um pouquinho e baixando, até chegar na altura, né, da poneurose, para poder a gente programar no centro cirúrgico o fechamento da poneurose e da pele. O ideal é que socorra dentro de 4 a 7 dias essa redução completa, mas às vezes demora mais, pode durar até uns 15 dias aí essa redução completa. Se o paciente tiver atresia intestinal associada, você descobriu ali na hora que o paciente nasceu, você tem que avaliar como é que está a alça, né? Se tem muita serosite e qual é a altura dessa atresia. Se tiver muita serosite, né, uma alça muito inflamada e for uma alça proximal, o ideal é que você faça a redução e deixe para operar essa criança da atresia intestinal 4 a 6 semanas depois. Se for algo mais baixo, né, mais distal, e essa alça estiver muito inflamada, não tiver com condição de fazer uma anastomose primária, pode-se astomizar também essa criança no local da atresia. Agora, se for uma alça com boas condições, pode-se tentar fazer logo a anastomose no momento do nascimento. E para falar um pouquinho do Simio-Exit, né, que é a terceira forma de fechamento que a gente tem, que foi elaborada aí, né, por Dr. Javier, em 2007, ele lançou esse trabalho, que ele traz que é feita uma ultrassom semanal a partir da 30ª semana, e aí você vai programar a cesárea quando o índice de redutibilidade se aproximar de 1,5. Aí você vai fazer 3 dias de corticoide para essa criança, para maturação pulmonar, para poder induzir o parto. Os critérios de exclusão para o Simio-Exit que ele coloca, absoluto é só HIV positivo, e relativo quando o IR é maior que 2,5 e tem presença de outras malformações associadas. Ele orienta que o centro cirúrgico esteja aquecido a 26 graus, que tenha aspirador, né, para aspirar o feto separado. Anestesia regional, que vai ser com hack ou peri para fazer a cesárea, tem que ser feita com remifentanil em BIC, entre 0,07 a 0,1 micrograma por minuto, e deve ser iniciada 15 minutos antes do procedimento. É feita também em chupeta ou similar com açúcar, para acalmar a criança. Pinças protegidas para o intestino neonatal, oxímetro estéreo para monitorizar o procedimento, berço aquecido completo, a menos de 2 metros da mesa da cesárea, fio de sutura para poneurose e pele, e agulha fina de locaína para anestesia local. Então, isso é o que ele coloca de necessário para fazer o procedimento. O que acontece é que é feito remifentanil para a gestante, para que isso passe através do cordão umbilical para a criança, e antes de clampear esse cordão umbilical e separar o recém-nascido da mãe, esse remifentanil vai ainda estar fazendo efeito na criança e a gente consegue fazer essa redução. Então, é primeiro feita a raquianestesia, retirada do RN, colocado sobre a mãe no campo estéreo. Um dos obstetras vai ficar palpando a pulsação do cordão umbilical. Aí a gente vai fazer ainda lá, com o cordão, antes de clampear a redução, primeiro do cólon, depois do delgado, sempre ordenhando para tentar colocar esse líquido mecânico tudo para fora, para a gente conseguir reduzir mais facilmente. Se tiver estômago, tem que reduzir primeiro o estômago. E o clampeamento do cordão ele é feito ou quando você consegue terminar de reduzir tudo, ou quando cessa a pulsação. Então, se cessar a pulsação antes, clampeia o cordão, tira. Se não tiver conseguido terminar de reduzir, a gente vai levar para a mesa e vai fazer a reanimação neonatal primeiro, para depois continuar o procedimento. Leva para a mesa de reanimação, faz a passagem da sonda orogástrica, e se tudo der certo, né, se conseguiu reduzir direitinho lá, vai infiltrar a parede abdominal para poder fazer o fechamento com sutura, ou isso é como ele coloca, né, mas hoje em dia a gente pode fazer também com curativo. Aqui é uma imagem do primeiro Simio-Exit que foi feito lá na maternidade, com a doutora Célia aqui participando. Não me corrija se estiver errada depois, doutora Célia, mas pelo que eu vi foi o primeiro que foi feito, isso aí. E em relação aos cuidados pós-operatórios, esse paciente precisa ir para a UTI, certo? Para ter os cuidados pós-operatórios em UTI. É um paciente que vai ficar sedado ou curarizado, a depender do que foi feito realmente o procedimento, né? Então, se foi feita uma redução primária, pode não precisar do curário, mas muitas vezes quando a gente coloca o silo, a gente precisa que essa criança esteja bem relaxada para a gente conseguindo reduzir essa alça e que o abdômen não esteja com a parede tensa para poder conseguir aceitar, ser complacente à entrada dessas alças. Então, é uma criança que geralmente permanece entubada aí
isso aqui é uma média, certo? De 3 a 7 dias, mas pode ser até mais. É uma criança que precisa de um acesso central, né? Como eu falei, seja por PIC ou por acesso central venoso mesmo, para antibiótico, hidratação, NPT, correção de tubo eletrolítico. Se tiver tensão abdominal, tem que manter a medida da pressão intravesical, manter uma sonda orogástrica aberta, porque essa disfunção pode durar até 4, 6 semanas. E a dieta ainda é algo muito controverso, né? Isso aqui é um lugar um pouco mais antigo que diz após 7 a 12 dias. Eu fui dar uma pesquisada sobre essa introdução da dieta nessas crianças e não existe ainda um estudo, um ensaio clínico randomizado que faça essa comparação entre introdução de dieta precoce e tardia. Existem alguns estudos. Esse estudo aqui é um estudo de 2017 que fez uma revisão de literatura sistemática da introdução precoce da dieta e que viu benefício em introduzir precocemente essa dieta. 7 dias, né, em menos de 7 dias do fechamento, do último fechamento, né, do fechamento da parede abdominal mesmo. Mas falou que ainda precisa ter um estudo realmente que seja um ensaio clínico para poder confirmar que realmente essa dieta precoce é benéfica. Então, aqui foi um outro estudo, um pouco mais recente, de 2019, é um estudo inglês, que criou um protocolo de introdução precoce dessas dietas, né, fez um estadiamento em início de dieta trófica, com 24 horas depois do fechamento, depois teste de sucção, depois já colocar para amamentar, né, no peito. Isso tudo para poder reduzir o tempo de uso de NPT, né? E o último estágio é a livre demanda. Mas também falou como se, pelo protocolo deles, foi positivo, teve menor tempo de internamento, menor tempo de ventilação mecânica, mas ainda não é um estudo grande o suficiente para determinar que realmente essa introdução precoce da dieta deve ser instituída, né? Então, a gente ainda segue muito também pelo débito da sonda orogástrica hoje em dia para ver o momento que esse bebê tolera a introdução dessa dieta, porque as alças têm alguns bebês que têm essa serosite muito importante, essa inflamação muito importante de desmotilidade, então ainda é algo que não existe um protocolo 100%, né? Em relação às complicações precoces, síndrome compartimental abdominal, infecção de ferida operatória, infecção urinária, então as infecções de forma geral são a complicação, né, mais importante e mais frequente, que essas crianças ficam internadas por muito tempo. Então, esse estudo aqui mesmo de 2017 traz que 66% dos pacientes tiveram complicação infecciosa, entre eles sepse por cândida, infecção de ferida operatória, infecção de catéter. São pacientes que usam catéter central por muito tempo por conta do uso de NPT, então precisa ter um controle desse uso desse catéter de forma adequada por parte da enfermagem, de qualquer pessoa que manipule aquele catéter, porque o risco de infecção de catéter também é grande. E cada complicação infecciosa dessa aumentou em média 4 dias de internação. Então, a gente realmente abriu o olho para os cuidados no pós-operatório desses pacientes pelo risco grande de infecção. Em relação à síndrome compartimental abdominal, também é algo que a gente precisa monitorar, né, como eu vinha falando, porque com o aumento dessa pressão abdominal, a gente tem diminuição da perfusão abdominal, que pode gerar necrose intestinal, oliguranúria, né, por disfunção renal, por compressão diafragmática, que pode gerar insuficiência respiratória, compressão de cava, que pode gerar, né, vai gerar edema de membros inferiores, edema de parede abdominal, que aí vai gerar mais compressão e mais dificuldade de permanência dessas alças ali dentro da cavidade abdominal. Então, isso tudo tem um desfecho de disfunção orgânica múltipla muito catastrófica para a criança. Então, a gente precisa sempre estar atento, porque isso pode ocorrer. Em relação às complicações tardias, a septicemia sempre, né, vai estar ali presente, porque ele vai continuar internado, então o risco ainda é alto. Enterocolite nefrotizante tem uma associação grande nesses meninos que tiveram gastrosquise, 18,5% apresenta enterocolite, então é algo da gente ficar atento. A obstrução, seja por bridas ou por má rotação intestinal, também são crianças que têm associação grande com má rotação intestinal, né? E síndrome do intestino curto. A gastrosquise, né, é uma das principais indicações de transplante de intestino.
E existe o risco, principalmente quando associado com enterocolite depois, tem que fazer grandes ressecções, e aí essas crianças podem desenvolver síndrome de intestino curto, que eu não vou me aprofundar muito, porque a gente já viu uma aula sobre isso. Aqui foram as referências além dos artigos, e é isso. Obrigada. Parabéns pela apresentação, já foi bem detalhada aí. Eu vou abrir para a doutora Célia iniciar os comentários e depois para a discussão e perguntas dos demais participantes. Boa noite, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui nessas discussões de caso clínico e nessas aulas que a gente só aprende. Parabéns, Jéssica, você conseguiu fazer uma boa revisão. E tem algumas considerações que eu gostaria de colocar. Assim, ó, gastrosquise, a gente ainda precisa, tem muito paradigma para ser quebrado, tá? Muito. E isso depende muito de cada escola. Tem escolas que são bem conservadoras, como os ingleses, né? Tem outros que são mais inovadores, certo? Você vê uma diferencial muito grande na conduta dos colegas latino-americanos em relação aos colegas americanos, norte-americanos e ingleses, né? Os ingleses defendem um parto normal ainda, tá? Então, assim, existe muita diferença ainda de condutas, tá? Por ideal mesmo também. Uma das coisas que eu acho, assim, muito que a gente precisa esclarecer ainda na gastrosquise é por que da serosite. E eu sou da escola que defendo, porque eu vejo isso em todos os pacientes, né? Eu sou da escola do Javier. Não é líquido amniótico que faz serosite. O líquido amniótico não tem por que fazer serosite. Ele não tem substâncias agressivas da parede intestinal. Quem faz serosite, os dois principais motivos, é o balanço dessas alças na cavidade abdominal, quando elas vão se enchendo de líquido ao passar da gestação, e relativamente, mesmo que a gente encontre um anel com o diâmetro médio, que é o que a gente encontra entre 2 a 2,5 centímetros, mas essas alças já ganharam um calibre que esses 2, 2,5 fica pequeno para esse calibre dessa alça. Então, quanto mais isso acontecer, maior a retenção vascular, maior o edema, como edemacia qualquer parte do nosso corpo. Reteve líquido, não teve bom retorno venoso, vai reter mais líquido, vai reter mais líquido. E o outro fator é quando existe mercúrio no líquido amniótico. Aí sim a gente tem serosite. E isso a gente vê em todos os pacientes que nascem na maternidade. Já tivemos pacientes na maternidade de nascer com 39 semanas sem uma serosite. Uma. Então, assim, não é o líquido amniótico que faz serosite, tá? Na minha concepção. Eu acho que precisamos aprofundar nesses estudos, não são estudos fáceis, porque são estudos que implicam num processo de ética bem importante, que é você lidar com o binômio mãe-filho, e precisaria de estudos histológicos. Então, não é um estudo fácil de fazer, né? Então, continua muito essa coisa, é o líquido amniótico, porque está do lado de fora. Mas não é. A gente cansa de ter pacientes na maternidade com 38 semanas, sem serosite nenhuma. E outros com 34, 33. Até menos que isso, que a gente já teve paciente, menos que isso na maternidade, ter serosite. Então, é muito relativo. Minha gata perturbando aqui. A incidência também é um pouco... Como a patologia ela tem um fator
socioeconômico ambiental, você vê uma incidência aqui relativa, diferente entre países, entre localizações. Tá? Existem locais que têm muito mais gastrosquise, como México, América Latina, dentro da América Latina, o Brasil, tá? E outros que têm baixo. Por exemplo, a Colômbia, né, tem tido menos casos de gastrosquise e mais casos de onfalocele, que é o que a gente vê o abelho lidar com muito mais onfalocele do que com gastrosquise, tá? Então, isso é muito relativo. A dosagem de alfa-fetoproteína, ela está aumentada em muitas patologias congênitas, não só na gastrosquise. Então, isso não define um parâmetro de diagnóstico ou um parâmetro de perspectiva dentro da patologia, né? Outro paradigma que precisa ser quebrado é que gastrosquise não tem fígado no defeito. Todo defeito abdominal sugestivo de gastrosquise e que tem fígado não é gastrosquise. É a patologia, que é o body stalk, que pode ter graus menos graves e graus extremamente graves. Na maioria desses defeitos, o bebê não sobrevive, tá? Porque a maioria deles é uma ruptura precoce de membranas amnióticas, que traz uma gama de defeitos muito importantes, incompatíveis com a vida. Ou, muitas vezes, uma onfalocele que rompeu no período intrauterino. Se você for criterioso de observar a borda do anel, você vai encontrar restos amnióticos nesse anel. E aí fica sugestivo de que é uma gastrosquise. Não é gastrosquise. Tá? O índice de redutibilidade, ele é extremamente operador dependente. Eu acho que no mundo, só o Javier tem esse índice preciso. Por quê? Porque ele vem há anos, ele mesmo acompanhando ultrassonograficamente os seus pacientes. Então, assim, quando a gente tem uma gama de profissionais diferentes fazendo isso, e muda esse profissional, a gente vai ver que a gente topa com resultados que não correspondem na hora que a criança nasce, né? Quando você falou, Jéssica, sobre receber esses bebês em unidades, só pode ser por isso, que não tenham uma CIP presente, porque não justifica um bebê onde tenha um CIP presente hoje, com a difusão desse silo, que você até apareceu ele com outro nome hoje, mas esse silo, que foi uma improvisação em decorrente do silo de silicone, que para nós, América Latina, é caro, na frequência que a gente tem de paciente, você usar cada silo que custa 3, 4 mil reais é caro, né? E eu comecei a fazer lá na maternidade em 2011, usando a camisinha, mas não com só o anel da camisinha, com um saco estéreo, saco plástico estéreo. Foi em 2012 que eu cheguei no Congresso de Cartagena, aliás, no Congresso de Barranquilha, que eu deparei com o Abelo, fazia exatamente igual. Ele acabou de dar aula, eu só mostrei o filminho do nosso silo. Ele disse, não acredito, você faz exatamente igual a mim. E juntamos com o Javier e fizemos todo um estudo de borracha ou de silicone, que a gente pode reesterilizar, e um saco plástico de polipropileno, por ser mais resistente
não é permeável, muito menos do que o saco plástico comum, e mais transparente. Então, a gente tem a condição de ter uma avaliação muito melhor dessa alça, né? Esse cílio se chamou ABS, exatamente Abelobritro esvestliza, e hoje em dia quase todo mundo na América Latina tem usado. Muitos colegas, às vezes, improvisam isso de uma outra forma, com outro tipo de saco plástico ou de anel, em decorrente de suas comissões de controle de infecção não permitirem, né, a CCIH não permitiu a reesterilização, mas a maioria é feito desse jeito e é reesterilizado, e isso não tem sido fonte de infecção local. Tá? Então, compressa, hoje em dia, é abolido completamente. O que eles fizeram na Colômbia, que eu achei extremamente interessante, e hoje dificilmente chega uma criança com seu intestino exposto. Eles divulgaram, o Abello teve o trabalho de divulgar a colocação do silo para a maioria dos neonatologistas, porque é um procedimento simples colocar o silo lá dentro. E aí você transfere o paciente, se você não sabe manusear esse paciente. Mas aí a alça e a cavidade está praticamente fechada. Tá? A alça não está exposta, você perde muito menos líquido e, assim, é muito mais seguro do que você botar uma compressa, que esfria sim. Hoje em dia a compressa não se coloca mais exatamente, porque a compressa úmida, ela gela o paciente. Quando você não tiver condição nenhuma, coloque o bebê todo dentro de um saco plástico estéril, vede na altura do tórax, mas é vedar. Esse saco plástico não pode ser aberto por nada, fora do cirurgião pediátrico. O que acontece é que as pessoas, fez xixi, aí tira o saco, fez cocô, tira o saco. Não, mas quando o xixi daquele momento é estéril, não tem que ficar mexendo. Quer pegar veia, tem que pegar veia nos bracinhos, não pode pegar veia nos membros inferiores, entendeu? E aí sim, você transfere o mais rápido que puder, dentro de condições mínimas ideais, de temperatura, de hidratação, de colocar o bebê do lado direito para manter a vascularização das alças intestinais, com mais segurança. Então, mas hoje em dia, assim, não deveria mais acontecer isso, porque o melhor transporte para o bebê é o útero materno. Então, essa mãe tem que parir numa unidade onde tenha cirurgião pediátrico, né? Então, isso é que a gente tem que pregar daqui para frente, inclusive com os próprios neonatologistas que precisam perder o medo de lidar com isso, né? O neo que está lá naquela sala de parto, ele precisa ter esse treinamento. Acho que isso é uma importância e que uma responsabilidade, inclusive, da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Quanto ao síndrome compartimental, todos os trabalhos falam na medida da pressão intraabdominal, né? Mas não existe real valor para a medida da pressão abdominal no recém-nascido. Não existe nenhum trabalho que prove que a pressão abdominal do recém-nascido é de 15 milímetros de mercúrio. Essa é uma coisa transferida da criança maior e do adulto para o recém-nascido. Então, assim, já outro dia, o nome dele, do Martagogesteira. Esqueci o nome do colega. Ele deu uma aula onde ele mostrava trabalhos científicos que, às vezes, 5 milímetros de mercúrio para determinado recém-nascido era uma pressão abdominal importante para causar repercussão respiratória ou hemodinâmica. A gente mede muito pouco a pressão intraabdominal aqui na maternidade, porque a gente decidiu, por experiência de evolução dos nossos casos, não forçar a redução dessas alças para a cavidade abdominal. A redução de alça para a cavidade abdominal é continente conteúdo.
Então, às vezes eu não tenho serosite, mas eu tenho um bebê que é extremamente pequeno, como os nossos muitas vezes são, de 1 quilo e pouco, e não tem cavidade abdominal. É aquele bebê longilíneo que a cavidade abdominal é pequena. Isso é frequente no paciente longilíneo. Aquele paciente redondo tem sempre cavidade abdominal compatível com a redução, né? Então, a gente sempre opta pelo cilo e redução desse cilo até 5 dias de vida. Intubação de gastrosquise, não. Só. A gente só intuba e só relaxa. Quando a gente tentou a redução naquele paciente que tem serosite e que essa serosite não está impedindo de fazer essa redução. Então, quanto mais tempo ele demorar para reduzir, mais prolongado será o seu internamento. Então, nesses casos, a gente acaba fazendo a intubação com o uso do curare, mas é para ser evitado isso. A técnica é para não intubar o paciente. O ideal é não ser anestesiado, na verdade, em momento algum da vida dele, durante o tratamento da gastrosquise. Esse é um dos parâmetros da técnica do Similexit, né? Outra coisa, esse trabalho do Javier é antigo, hoje em dia ele já evoluiu bastante, e ele também já não indica mais, por motivo nenhum, mesmo que o índice de redutibilidade passe de 1,5, abordar o bebê antes das 37 semanas de vida. Tá? A gente também fez isso aqui, a gente antes abordava com 34, e a gente foi ampliando exatamente porque vimos que a mobilidade intestinal, o dano intestinal, não compensa a prematuridade, certo? Quanto à dieta, olha, esses trabalhos científicos são muito interessantes, mas desde 2011 até hoje, né, eu não vi mudar a evolução da alimentação, da rapidez da recuperação intestinal, tá? Cada paciente de gastrosquise é um paciente diferente. Tivemos pacientes aqui de gastrosquise sem um pio, nada, 34 semanas, lindo, maravilhoso. Esse intestino nunca funcionou. Nunca funcionou. Reduzido o Similexit e foi a outra. Um dos fatores mais importantes no tratamento da gastrosquise é o cuidado com os quadros infecciosos. E isso depende muito de treinamento de pessoal. Isso impacta, a gente vê claramente cada episódio infeccioso, você perde completamente o parâmetro de avaliação e você atrasa a sua evolução de 4 a 1 semana. E às vezes tem paciente que tem mais de uma infecção. Então, isso atrasa muito. Quando a gente começou a tratar gastrosquise na maternidade, esses pacientes levavam, em média, 3 meses, 4 meses na UTI. Hoje, a nossa média na UTI de liberação para o andar, para treinamento de sucção e etc., é em torno de 30 a 40 dias. Tá? E assim, eu já tive paciente com pio intenso, de não conseguir incubar sequer para ele ser absorvido, de eu ter que abrir o meso para aquele líquido drenar, paciente drenou 300 ml de líquido na sala só do meso. Tinha atresia associada, estava perfurado, inclusive, e comeu com 20 dias. Então, é muito relativo ainda. Tem alguns fatores que ainda precisam ser esclarecidos dentro dessa patologia, que a gente não tem esse domínio. Mas infecção é um fator realmente impactante no tratamento da gastrosquise. Mas a gente alimenta esses pacientes, fechou o abdômen, a gente bota eles no seio materno, com sonda aberta. Porque não adianta você
querer dar alimentação nutritiva de 1 ml, 2 ml, a quem tem 100 ml de resíduo gástrico. Não tem, você vai correr o risco desse bebê aspirar? É correr o risco desse bebê aspirar. Entendeu? Ou ele tem que estar com um resíduo compatível com a condição de alimentar. Não adianta insistir. Então, a gente bota no peito, sim. Por quê? Porque você estimula a mobilidade intestinal com a sucção, né? Isso já está provado. Até para adulto a gente dá chiclete para mascar. Então, é provado que mastigar, que essa sucção estimula a peristalse, né? E também para colonizar melhor esse intestino, que ele tem todos os fatores para translocar. Ele tem um catéter central, ele tem um intestino parado, né? E ele está usando antibiótico. Então, ele tem 3 fatores muito importantes para a translocação. Então, ainda acho que tem paradigmas a serem quebrados, que tem estudos que precisam ser feitos, mas que a gente já evoluiu bastante, o mundo inteiro, no tratamento dessa patologia. Como você disse, já teve um pico muito mais alto, e foi exatamente nesse pico alto que foi colocado como se gastrosquise fosse uma pandemia, porque todos os pacientes de gastrosquise ficavam muito tempo internado e consumia um valor que era, assim, exorbitante. O trabalho que eu li era uma média de $300 mil por paciente. Então, é muito caro, certo? E isso virou uma condição de saúde pública local para todo mundo repensar nessa patologia, porque estava um volume mundial muito aumentado e com um custo bastante alto e uma mortalidade também alta. Porque a patologia em si tem baixa mortalidade, mas tem uma alta morbidade. Entendeu? É aderência, são bridas, aderência, malrotações, enterocolite, e nós não temos, se eu não me engano, nós temos um paciente na maternidade, nesses anos todos, com enterocolite, por gastrosquise. O mundo todo fala de enterocolite e de intestino curto. Essa não é a nossa realidade na maternidade. A gente só teve alguns episódios de intestino curto, mas que não decorrentemente da própria patologia da gastrosquise, mas algumas aderências ou necroses por aderência, mas assim, ou aquele paciente que, apesar de não ter intestino curto, ele tem síndrome desabsortiva, né? Mas não é porque o intestino ficou curto, certo? E enterocolite, a gente não é a nossa realidade, a gente não vê. O que a gente vê é infecção e aderência, que são os motivos da demora do internamento e das reoperações. Bom, acho que tem mais gente aqui da maternidade, se alguém quiser acrescentar alguma coisa a mais, é isso que eu tenho para passar para vocês. Eu vou passar a vez para a doutora Rayana comentar também, que ela era a facilitadora da reunião. Pode comentar, doutora Ray, dá os pitaquinhos. Os pitaquinhos. Boa noite. Eu terminei me enrolando um pouquinho essa questão aí do meu tio está internado, eu tive que voltar no São Isabel. Mas, assim, eu adoro essas revisões, estou muito suspeita porque essas aulas são excelentes. Aliás, você fez uma revisão muito boa, Jéssica, muito boa mesmo. Objetiva, muito concisa. Eu gostei muito. E assim, depois que a doutora Célia comenta, não tem muito o que comentar mais não. Mas é isso. Assim, tem sim, você sempre tem coisas a somar. Eu sou muito grata, apesar de todas as confusões da maternidade, de trabalhar lá há muito tempo, porque a gente consegue constatar essa evolução aí, que a doutora Célia falou. E essa questão da gente ter vivido essa mudança do que era antes, né, o filo na bolsa de coletor de úrica, preso de problema, aquelas aponeuroses todas estragadas, esgarçadas, infecção no filo, que era uma tragédia. Fechar essa cavidade depois, tudo aí, era muito
a mortalidade era muito mais elevada. E esse cenário, graças a Deus, mudou da água para o vinho, mudou muito. Né? É muito diferente manejar uma gastroscopia que a gente manejava há 20 anos atrás. Ainda tem os casos que não são favoráveis, né? Ainda tem os casos que são polêmicos, ainda tem a questão do limite para fazer compartimento para não fazer, mas a aquisição desse modelo de estilo aí, que chamou de SPL, né? A gente chama de ABS, esse é o Spring Loaded SPS, SPS, SLS, sei lá, esse aí. Esse modelo que não tem ponto, que não tem estrutura, não tem acúmulo de material dentro, né? Nem gás, nem compressa, nem nada disso. Eu acho que isso mudou a história da evolução da gastronomia. Talvez a gente aqui de América Latina tenha muito mais experiência, muito mais visão, por causa da questão do sociocultural, do socioeconômico mesmo. Mais de gente pobre, né? De países pobres, mais de extrema necessidade, né? Mais de condições mais sexuais, drogas, etc, etc. Tudo que você falou aí da epidemiologia. Mas é isso. É isso. Eu gostei bastante da aula aí. Mas fiquem à vontade, viu, galera? Já acho que o Vitor levantou a mão aí, né? Diga aí, Vitor. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Vitor, sou R1 da CIP, lá do subúrbio. A dúvida que eu tenho é em relação ao Simulexit. Na maternidade nova, como que é, assim, eu tinha essa dúvida em relação a como é que é tentado, assim, se o Simulexit deve estar sempre na cabeça do cirurgião pediátrico como uma estratégia que deve ser tentada, sabendo que o ultrassom é operador dependente, que o índice pode não ser condizente com a realidade, né? Então, se mesmo com o índice dizendo que não tem condição de fazer um fechamento ali naquele momento primário, se o Simulexit tem que estar na nossa cabeça de se vale a pena tentar. E Sim. também... Desculpa, continue. E também se... Porque foi falado do Remifenta só no Simulexit, né? Mas eu só vi gastrosquise uma vez na vida. E nessa vez na vida eu pude observar que o conteúdo ao nascer foi menor do que o conteúdo que tinha para fora nos primeiros minutos de vida ali do bebê. Porque ele não estava, o Remifenta não chegou até ele estava muito agitado, contraindo muito o abdômen, então o conteúdo aumentou mais ainda, dificultando a redução. Então, essa é outra pergunta sobre o Remifenta, se deve ser feito sempre, assim como uma maneira de ajudar a gente na redução ali da gastrosquise. Bom, lá na maternidade não existe paciente fora do Simulexit. Por quê? Porque quando a gente não consegue a redução completa, a gente bota o silo em Simulexit, para evitar a distensão intestinal. Tá? Então, assim, nasceu, a gente imediatamente observa a alça, observa se tem alguma malformação associada, que muitas vezes pode passar despercebido aos olhos do ultrassonografista, passa a sonda nasogástrica. Primeiro passo é a pediatra tem que passar a sonda nasogástrica, passo devagar, porque nós tivemos um caso que o paciente nasceu ótimo, na hora que passou a sonda ele parou, fez um reflexo vagal, então assim, é angustiante porque a gente quer correr contra o tempo dos 4 minutos do cordão umbilical, tá? Mas passe suavemente a sonda nasogástrica, certo? Então, a gente bota o silo independente de poder reduzir ou não. Você pode, inclusive, tem colegas hoje em dia, por exemplo, o Abelo, ele não reduz imediatamente nenhum, ele põe o silo em todos, liga o cordão umbilical, bota o bebê no berço aquecido
E lá ele reduz a alça quando tem que reduzir, ele reduz tudo, tira o silo e fecha o umbigo com o curativo, ele não dá ponto mais. Quando ele tenta reduzir e não consegue reduzir, ele vai para o fechamento estadiado, como todos nós. Mas ele acha hoje em dia muito mais prático e menos traumático do que você ficar botando a alça ali para dentro, que você fica correndo contra o tempo, e aí você precisa realmente ser delicado e ter paciência e ter tranquilidade para não danificar, porque a gente sabe que um dos maiores fatores para a formação de brida e aderência é o trauma que você imprime à alça, mesmo que ela não tenha pio nenhum, né? Então, assim, inclusive, muitos pacientes acabam tendo algum tipo de sangramento digestivo durante o manuseio. Esse paciente que tem sangramento digestivo durante o manuseio foi um pouco traumatizado. O processo deveria ter sido mais suave. Isso não é para acontecer. Então, a gente fica angustiado, porque a gente está correndo contra um tempo, né? E aí, dessa pressa, você pode fazer procedimentos que não sejam adequados. Inclusive, de colocar as alças numa sequência errada, que também vai favorecer o maior risco de brida, né? De má rotação, de formação de hérnia interna. Outro detalhe que você precisa estar atento quando você vai botar o silo é passar o dedo no anel, que muitas vezes existe alguma aderência de âmnio com parede abdominal, com alça, e você tem que... Essas bridas geralmente são avasculares, é só cortar, e aí para você poder colocar o silo, certo? Outra coisa, você deve escolher um silo, um anel adequado. Esse anel tem que ser 1,5 centímetro, em média, maior do que o diâmetro do orifício umbilical. Você põe um anel muito grande, você pode levar a trauma, inclusive hepático. Entendeu? Então, esse é das coisas ruins de quem usa o anel da camisinha feminina, porque ele é pouco maleável, bem menos maleável do que o anel de borracha e o de silicone que a gente usa, e você não tem a opção de tamanhos. E o remifentanil, só falando do remifentanil, ele deve, assim, a dose é de 1 miligrama, mas ele tem que ser feito e dado o tempo correto. E outra coisa, esse 1 miligrama, para determinadas gestantes, pode ser menor ou pode ser maior. Isso é uma média, tá? Então, isso depende também da expertise do anestesista com o Simulexit. Eu só ia... Oh, desculpa, Ami, pode falar. Não, rapidinho. Jéssica, eu gostei muito da revisão, gostei mesmo, achei uma revisão bem atual, né? Trouxe desde lá de antes e veio acompanhando a evolução da gastrosquise até aqui. Falar que Célia realmente, no nosso meio, é a pessoa mais experiente com cirurgia neonatal, pelo menos na Bahia, né? A gente não tem nenhum prurido em falar, porque é a pura verdade, é ela quem comanda a cirurgia neonatal na Bahia, e não é à toa, né, que ela tem um reconhecimento internacional também, criando ferramentas que facilite, porque realmente ela gosta, se dedica à cirurgia neonatal. E, assim, dentre esses artigos que você buscou, e Celinha também, se tiver, existe alguma coisa relacionando infecção materna a um pio maior? Uma serosite maior e tal? Nunca li. Porque, assim, Nunca a gente li. pensando fisiologicamente, né, pela transmissão transplacentária e tal, e que sabendo que as infecções
tem uma recorrência nos pacientes com gastrosquises, e daí também fora da mãe, né? E também sabendo que infecção urinária durante algum tempo foi um sinal muito frequente nas mães com gastrosquises, infecção urinária na gestação. Eu não sei, me deu um estalo se existiria alguma associação, entendeu? Acho que a gente pode aprofundar esse estudo, né? Uma A coisa gente mais sabe, simples a de ser gente feita. sabe que a infecção materna, é lógico que Sim, é um fator de risco de infeccioso para o bebê, né? De uma sim. forma geral. Mas eu digo assim, quando eu disse não, eu nunca li nada assim, a infecção materna aumenta a infecção especificamente no paciente com gastrosquise, entendeu? Mas a gente Ah. pode começar a buscar isso aí. Talvez associar aquele bebê, filho de mãe, que teve infecção, ele tem uma serosite maior, tem um pio maior ou não, entendeu? São A gente casos nunca mais viu, tranquilos. não tem visto assim essa relação, não, sabe? Não foi Talvez também porque sabido, não tá, não tinha nunca buscado. foi. Exato, exatamente. Me acendeu assim essa dúvida, e realmente, como eu não tenho mais o contato direto com recém-nascido, né? Não, fiquei meio perdida. E Nesses artigos de fator de risco materno, eu vi até diabetes gestacional também, obesidade, inclusive teve um artigo que colocou obesidade como protetor, mas não vi nada falando sobre Tem infecção materna. essa coisa da obesidade como protetor, mas é também assim bem interrogado dentro de muitos outros estudos, né? Porque não justificaria, não tem muita explicação óbvia, Verdade. né? E assim, outra coisa Existe que. ainda, Jéssica, um fator que também é ventilado e que também não tem uma comprovação científica, que é o número de parceiros. Quanto maior o número de parceiros, maior o risco de gastrosquise. É como se fosse por uma hipersensibilização, entendeu? Para ter esse fator como desencadeante. Mas também não tem nada provado. Outra coisa que fica claro com a sua apresentação, Jéssica, e com os comentários de Célia e tudo, de Rayana, é que gastrosquise não é uma doença para ser tratada unicamente pela cirurgia pediátrica, né? É uma equipe multiprofissional treinada e envolvida no tratamento dessas crianças, desses bebês. Então, como várias outras patologias, mais uma que reforça a necessidade de uma equipe multidisciplinar treinada e alinhada com o mesmo objetivo, com o mesmo conhecimento, vamos dizer. Você vê que o doutor foi Abelo, né, que foi treinar, ou foi Javier? Javier. O Javier foi expandindo o conhecimento em toda a área de atuação em prol de um prognóstico melhor para essas crianças, né? Então, isso é muito bonito. Eu acho assim, merece um prêmio. Porque, Javier, a primeira esposa do Javier, eu posso falar porque é público, trabalhava com medicina fetal. Então, essa veia dele veio muito dessa relação, né, com a medicina fetal, entendeu? Sim, bem legal. Parabéns para todos vocês. Continue assim, Celinha. Uma coisa que a Jéssica trouxe que eu achei muito interessante foi sobre a condição vascular da parede abdominal. Até depois eu quero esse trabalho, que esse aí eu não tenho. A gente tem esse comentário, essa possibilidade, mas não tinha isso tão explicado quanto você explicou. E a didática que você usou, Jéssica, ficou muito claro da gente entender e acompanhar. Mesmo para quem já conhece, ficou muito fácil da gente enxergar esse movimento, né? Essa sequência de ocorrências que impactam na vascularização e, consequentemente, na condição. E só um conselho para você se policiar nas próximas apresentações, cuidar um pouco do né,
né? Já que a gente tem que comentar alguma coisa, que você também tem informação e vai apresentar seus trabalhos em congressos, onde quer que seja. Então, toma cuidado com isso aí. O regionalismo, né, que a gente tem. Parabéns, gostei muito. Eu também parabenizo a todos, que acho que é muito importante a gente estar aqui presente, isso já é uma grande coisa, né? A gente só cresce estudando, só cresce compartilhando esse aprendizado, né? Parabéns, Jéssica, parabéns, Karen, saudades. E parabéns a você também, Celinha. Desejo sorte e nessa empreitada aí da CIP Brasil, né? Uma renovação e desejo que dê muito certo mesmo. Estamos aqui. Viu? Fé em Deus. Obrigada. Isso aí, né? Eu queria fazer um comentário aqui de que não tem muito tempo que acabou a residência e que passei uma temporada boa lá na maternidade. Meu último ano de residência foi um ano de pandemia e eu estendi meu tempo na maternidade por conta disso, que foi muito bom para minha formação. E pouco tempo depois de nada, já trabalhando em outros locais, tive a oportunidade de acompanhar bebês de gastrosquise em outro serviço. E para mim, na época, como terminando a residência, ficou muito claro de como a condução de gastrosquise na maternidade, de fato, muda o prognóstico dessas crianças. E uma coisa que até hoje eu levo para mim, assim, da importância desses bebês, de fato, não serem anestesiados, né? Como a doutora Célia falou, depende muito da escola. Como você vai tratar a gastrosquise depende muito da escola. Tem colegas que ainda hoje preferem optar por fazer a cirurgia na sala ao lado, receber o bebê, intubar, anestesiar e fazer um fechamento tradicional da parede abdominal. Isso vai significar que o paciente vai ficar intubado no pós-operatório e exposto a outros riscos associados também a essa intubação, que muitas vezes acaba sendo prolongada, porque os neonatologistas muitas vezes não se sentem seguros de intubar um paciente com essas questões de risco de hipertensão abdominal e essas outras questões hemodinâmicas que também são envolvidas. E o fato de se evitar essa intubação e de se fazer esse procedimento, evitando a anestesia, muda muito o prognóstico dessas crianças, muda mesmo, assim. E isso, para mim, sedimentou na minha formação de como eu realmente gostaria de aplicar fora da maternidade, né? Sempre que possível, obviamente. Como a doutora Miriam e a doutora Célia sinalizaram, a cirurgia neonatal, de um modo geral, depende muito de uma neonatologia forte, que trabalha junto, com parceria, e isso muda também, né, o prognóstico dos pacientes. E em conjunto, no caso do Simil-Exit, como o Vitor também perguntou, uma anestesia, uma equipe de anestesiologia que também conheça o procedimento, que também seja parceira, né? Uhum. Então é isso, é só reforçando isso, que de fato, o fato do paciente não ser anestesiado muda bastante, muda muito o prognóstico para ele, é um fator muito bom. Verdade. Excelente aula. Obrigada aí, doutora Célia, mais uma vez. Só perguntar uma coisa rapidinho, doutora Célia. Eu vi bem por cima, assim, uns artigos, e agora a senhora explicando sobre a não influência, né, do líquido amniótico ali nas alças, acho que ficou até um pouco claro. Mas eu queria saber se você já viu alguma coisa sobre amnion exchange, né, que faz em medicina fetal de troca desse líquido amniótico na intenção de diminuir esse grau de inflamação, porque eu dei uma olhada por cima e realmente parecia não ser assim 100% ainda, né? E aí depois você ainda trouxe essa explicação de não ter tanta influência na serosite. E a aplicação de célula-tronco também, eu vi algo relacionado a isso, né, em relação à medicina fetal. Eu acho que a medicina fetal precisa evoluir muito. Foi tentado no Brasil há 3 anos, acho que mais ou menos isso. No Einstein, um fechamento em medicina fetal, né, fechamento pré-natal, fetoscopia, né? Fetoscopia desse defeito, mas incorreu num insucesso, porque isso desencadeou um parto prematuro e
Isso, tanto que não seguiu-se nisso ainda. Então, eu acho que esse pode ser um passo futuro, pode, com fé em Deus que seja, né? Mas eu acho que a medicina fetal ainda precisa evoluir muito nesse sentido, porque o risco-benefício da intervenção fetal num paciente que, quando bem conduzido, na maioria das vezes, tem um bom prognóstico, né? Tanto que nos países desenvolvidos, gastrosquise é motivo de parto, como é que diz, de interrupção de gestação, né? E a gente sabe que isso não tem mais justificativa, né? Então, eu acho que tudo que a gente puder consertar antes de nascer, para que nasça bem, está valendo a pena. Mas precisamos evoluir mais.